Existe um momento estranho quando você percebe que o YouTube não é só música, gameplay e também memes. Existe um lado da plataforma que parece deslocado, como se fosse uma camada esquecida da internet, onde vídeos aparecem, desaparecem e ninguém consegue explicar exatamente o que aconteceu. Foi explorando esse lado que um canal chamado WatchData publicou um vídeo em 24 de outubro de 2022. A proposta parecia simples: mostrar os vídeos mais assustadores do YouTube, organizados do mais visto até o menos visto. No começo, tudo parecia normal. A maioria dos vídeos da lista já era bem conhecida por quem gosta de mistérios da internet. Aqueles clássicos que aparecem em fóruns, vídeos de iceberg, discussões antigas de Reddit. Conteúdos estranhos, perturbadores ou difíceis de explicar, mas ainda assim documentados. Só que conforme a lista avançava, algo começou a ficar diferente. Os vídeos ficavam cada vez menos vistos, cada vez mais obscuros. Alguns tinham pouquíssimos comentários, outros praticamente nenhum registro fora daquele próprio vídeo. E então apareceu um caso que parecia quase impossível. Um vídeo que praticamente ninguém tinha visto e que pouco tempo depois simplesmente sumiu da internet. Esse vídeo tinha um nome simples, mas a história por trás dele parece saída de um daqueles mistérios estranhos da internet que surgem, confundem todo mundo e desaparecem antes que alguém consiga entender. O nome dele era Play2. Entre todos os vídeos listados por WatchData, o último da lista era o mais estranho de todos. Não porque era extremamente perturbador, mas porque praticamente ninguém tinha visto ele. O vídeo tinha apenas 77 visualizações. Seu título era simples: Play2. Ele havia sido postado por uma usuária chamada Morer8538. Quase não existiam informações sobre o canal, e o próprio vídeo era incrivelmente curto. A gravação tinha apenas 19 segundos de duração. O que aparecia na tela também não parecia nada muito complexo. Alguém segurava um isqueiro aceso, nada de edição elaborada, nenhum cenário claramente identificável. Apenas aquela pequena chama iluminando o ambiente. Mas havia um detalhe que deixava tudo mais estranho: a descrição do vídeo. Ela dizia apenas que o pior ainda estava por vir. E então o vídeo simplesmente desapareceu. Pouco tempo depois de ser descoberto, o canal inteiro foi deletado. Algumas pessoas afirmam que o vídeo reapareceu em outro site da internet, mas ele também foi removido rapidamente. E aqui está o detalhe que transformou esse caso em um mistério real da internet. Ninguém conseguiu salvar o vídeo, nenhum download, nenhum espelho, nenhuma cópia arquivada. Hoje, Play2 é considerado uma mídia perdida da internet, e ninguém sabe ao certo o que realmente existia naquele vídeo. Talvez fosse algo perturbador, talvez violasse regras da plataforma, ou talvez fosse apenas um vídeo estranho que, por algum motivo, acabou desaparecendo antes que alguém pudesse analisá-lo. Se existe algo que deixa pesquisadores da internet desconfortáveis, são canais que parecem não ter nenhum propósito claro. E esse canal Toy739 é exatamente isso. Um canal extremamente estranho que acumulou mais de 7.000 vídeos ao longo de mais de uma década. E mesmo assim, quase ninguém parece saber que ele existe. O canal tem apenas entre 5 e 10 inscritos, mas os vídeos são ainda mais curiosos.
A maioria deles dura apenas alguns segundos. Não existe introdução, não existe explicação, não existe contexto. São apenas pequenas gravações rápidas. Muitas parecem acontecer em eventos públicos ou lugares movimentados, ruas, feiras, ambientes urbanos, mas existe um detalhe recorrente. Em vários vídeos aparece um fotógrafo desconhecido. Sempre a mesma pessoa, sempre com uma câmera. E o mais estranho é que ele parece não perceber que está sendo filmado, como se alguém estivesse registrando discretamente os movimentos dele. Outros vídeos são ainda mais confusos. Alguns mostram apenas filmagens de telas de televisão. Outros possuem títulos compostos apenas por números aleatórios. E o detalhe mais curioso: muitos vídeos têm 0 visualizações, mesmo estando publicados há mais de anos. Algumas análises sugerem que vários vídeos parecem ter sido gravados em Hong Kong, mas ninguém sabe exatamente quem criou o canal, nem qual seria o objetivo. O último vídeo publicado foi em 2019, e desde então o canal permanece ali, silencioso, como um arquivo gigante de pequenos fragmentos de algo que ninguém conseguiu entender. Alguns mistérios da internet não assustam pelo que mostram, mas pelo que escondem. E esse é o caso de 2 vídeos publicados em 2019 por um canal chamado Sara Ali. Os títulos eram simples: Quran e Quran to Sleep. À primeira vista, parecia apenas mais um daqueles vídeos usados para relaxamento, recitações do Alcorão que muitas vezes escutam antes de dormir. Nada fora do comum até aqui. A gravação parecia normal, até que alguém decidiu ouvir o áudio com mais atenção. Escondida por trás da recitação, existia uma segunda voz. Uma voz gerada por computador. Baixa, quase imperceptível, mas repetindo constantemente uma série de frases. E todas elas mencionavam o mesmo nome: Owen Brown. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is coming back to Orc University for me. Entre as frases era possível ouvir coisas como: Owen Brown vai voltar para mim. Owen Brown vai passar o resto da vida comigo. Owen Brown, ouça cada ordem que eu dou. Isso gerou uma série de teorias. Algumas pessoas acreditam que seja algum tipo de mensagem subliminar. Outros acreditam que podem ser o registro de uma obsessão real. E existem também aqueles que sugerem algo ainda mais estranho: algum tipo de ritual ou tentativa de magia negra. Existe ainda uma contradição importante. No Islã, não é permitido alterar o Alcorão. E a sura usada nesses vídeos é justamente uma passagem tradicionalmente utilizada para proteger contra magia negra. Outro detalhe curioso é que ninguém sabe ao certo quem é Sara Ali. Vários canais diferentes afirmam ser a mesma pessoa, mas nenhuma identidade, até agora, foi confirmada. Alguns vídeos antigos da internet parecem deslocados no tempo, como se tivessem surgido de um pedaço perdido da história digital. Esse é o caso Seirilantes XXX, um vídeo extremamente estranho publicado em 2006. Ele possui pouquíssimas visualizações e quase nenhuma informação sobre quem o enviou. O conteúdo em si também não ajuda muito a entender. O vídeo tem uma atmosfera estranha. Em vários momentos, ele parece ter alguma relação com o Natal.
mas o contexto geral é tão confuso que é difícil afirmar exatamente qual era a intenção original. Algumas teorias tentam rastrear a origem desse material. Uma possibilidade é que ele tenha surgido a partir de e-mails antigos da internet. Outra hipótese sugere que ele pode ter vindo de sites de compartilhamento anteriores ao próprio YouTube. Algumas pessoas também mencionam Newgrounds. Existe ainda um detalhe curioso dentro do próprio vídeo. Um objeto que aparece na gravação só foi lançado em 2005. Esse pequeno detalhe ajuda a estimar quando o material provavelmente foi criado. Mesmo assim, a origem real do vídeo continua desconhecida. Existe um fenômeno curioso que aparece ocasionalmente no YouTube. Um conjunto de vídeos que parecem seguir um padrão estranho de títulos. Eles geralmente aparecem com nomes como Portrait Video Nanny Canon, mais alguns números. À primeira vista, as miniaturas desses vídeos chamam bastante atenção. Muitas mostram imagens adultas ou perturbadoras. Algumas parecem sugerir conteúdos envolvendo nudez, automutilação ou imagens bem chocantes. Isso naturalmente faz com que as pessoas acabem clicando nesses vídeos. Mas quando alguém abre o vídeo, o conteúdo não tem absolutamente nada a ver com a miniatura. Muitas vezes são vídeos completamente aleatórios. Isso levou a uma série de especulações. Uma teoria comum sugere que esses conteúdos são criados como spam para gerar horas de visualização. Outra possibilidade é que sejam canais tentando manipular o sistema de monetização da plataforma. Entre todos os conteúdos estranhos do YouTube, poucos são tão curiosos quanto os canais ligados à Coreia do Norte. Vários canais já foram associados a conteúdos que parecem funcionar como propaganda estatal. Entre os exemplos citados estão Sally Parks, User Izeri, Murak, KCTV, que é Korean Central Television, que creio eu que seja a TV central da Coreia do Norte. E um dos casos mais curiosos envolve o canal Sally Parks. Ele supostamente pertence a uma menina de 11 anos. Nos vídeos, ela aparece falando sobre como a vida na Coreia do Norte é boa e defendendo o país. O detalhe estranho é que a Coreia do Norte não permite acesso livre à internet. Então surge uma pergunta inevitável: como uma criança de 11 anos estaria publicando vídeos regularmente em uma plataforma global? Existem algumas possibilidades. Pode ser propaganda estatal, pode ser alguém fora do país, ou talvez seja apenas uma encenação cuidadosamente produzida. Histórias como essas mostram que o YouTube é muito maior do que aquilo que aparece na página inicial. Por trás dos vídeos populares, dos algoritmos e dos conteúdos recomendados, existe uma parte da plataforma que parece quase esquecida. Vídeos com poucas visualizações, canais abandonados, conteúdos que surgem e desaparecem sem deixar registro. Alguns desses casos provavelmente têm explicações simples, mas outros permanecem curiosamente difíceis de entender. Talvez a explicação exista, ou talvez algumas dessas histórias sejam apenas mais um daqueles enigmas que a internet cria e depois deixa desaparecer no meio de bilhões de outros vídeos. Então, fica a pergunta: qual foi o vídeo mais estranho que você já encontrou no YouTube?